Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Bom pessoal, agora eu acho que a gente já tem algumas notícias melhores, né? Nós já estamos sabendo que provavelmente a partir do dia 8 de setembro deveremos estar voltando de forma gradativa. Isso se não houver mais nenhum outro fato aí relevante, provavelmente estaremos com as nossas aulas presenciais finalmente no dia 8 de setembro, de forma gradativa, com cuidados e tudo mais, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, vamos estar aqui com nossas aulas remotas, vamos continuar com nossas aulas online, tá bom? O assunto de hoje, pessoal, é muito extenso. Eu tenho que falar com vocês sobre a reforma protestante, o absolutismo, o mercantilismo, grandes navegações. Então vai ficar um vídeo muito extenso. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês um PowerPoint com todos os resumos, os tópicos do material que vocês também já têm em casa, que a gente pegou o livro didático essa semana. Então o que nós vamos fazer? Com o livro didático, vejam, com o livro didático, estudando o capítulo que eu vou indicar para vocês, mais o PowerPoint que eu vou anexar no Google Form também para vocês, né? Lá no Classroom. Nós vamos ter esse material e mais esse vídeo para te dar uma base, tá bom? Para a gente matar também bastante a saudade. Então vamos lá. A Contra-Reforma, o absolutismo, mercantilismo e as grandes navegações. Mas é lógico, a gente não vai se aprofundar muito, senão a gente vai ficar muito tempo e o vídeo pode se tornar cansativo até para vocês também. Vamos lá? Bom, a Contra-Reforma, como a gente sabe, foi um movimento feito pela Igreja Católica contra a reforma protestante, que já estava acontecendo tanto na Inglaterra com o rei Henrique VIII, tanto na Alemanha, na região da Alemanha com Lutero, como também João Calvino, que começa ali na França e só vai depois lá para a Suíça, lá para Genebra, né? Então já sabemos isso. A Igreja Católica, então, ela vai, impulsionada pelo Concílio de Trento, uma reunião que ela vai fazer e ela vai lançar mão de um sistema que ela já tinha antigo, chamado Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? É o Tribunal da Inquisição. A Inquisição vai perseguir quem? Os hereges, aqueles que não estão seguindo a doutrina cristã, os infiéis nesse momento, tá? Então é um contra-ataque da Igreja Católica a fim de abarcar o maior número de cristãos. Bom, para isso também, Inácio de Loyola, ele é um espanhol, ele vai também fazer a Ordem dos Jesuítas no ano de 1534, perdão. No ano de 1534. A Ordem dos Jesuítas é uma espécie, gente, de... Como é que eu vou colocar para vocês? Soldados de Cristo, tá? E eles vão para o bom combate. É nisso que a gente vai falar agora. Como foi esse período de Contra-Reforma e principalmente de Inquisição, né? Vamos lá. O Concílio de Trento, ele é convocado em 1545 pelo Papa Paulo III, né? E nesse concílio eles vão definir algumas diretrizes. Uma delas vai ser que a doutrina da predestinação, que é defendida lá por Calvino, não serve para os católicos. E também a justificação pela fé, também cunhada por Lutero, também não vai servir para a Igreja Católica. Outra coisa, eles vão manter no concílio os 7 sacramentos sagrados. Você lembra que Lutero e Calvino, eles mantiveram só dois, o batismo e a Eucaristia, né? Outra questão também que vai divergir muito, a questão do culto a imagens e também de santos, né? O que vai acontecer? O culto aos santos também vai continuar sendo uma prática dos católicos. Você sabe que tanto Lutero quanto o calvinismo, eles são contra, eles se opõem ao culto aos santos e a imagens, né? Bom, o culto à Virgem Maria e aos santos vão continuar na Igreja Católica, né? Agora, também eles vão falar sobre o Index. O que é o Index? O Index é um conjunto de livros que a Igreja Católica não considera uma boa leitura. Ou seja, os católicos vão estar proibidos de ler esse tipo de livro, né? Que é o Index. Então essa queima de livros vai acontecer também. Isso é muito interessante,
porque os livros que é considerado pela Igreja Católica herege vão ser queimados, né? E isso vai causar um pânico na população, vai causar realmente algumas dicotomias também, algumas divisões, vai deixar o século XVI, que estava indo bem com o Renascimento, com a modernidade, vai começar a estremecer com a questão religiosa, né? Que é a Contra-Reforma e a Inquisição. Bom, a Inquisição, que é o Tribunal do Santo Ofício, julgava as pessoas. E nesse julgamento, a pessoa era julgada como herege, como feiticeiro, como bruxo, qualquer manifestação. Principalmente, gente, as mulheres. Qualquer manifestação podia ser vista como feitiçaria, como bruxaria. Isso foi um momento muito crucial aí para todas as pessoas, né? Quem que eles praticamente era o alvo dessa Contra-Reforma e da Inquisição? Judeus, protestantes e as mulheres eram considerados realmente o alvo principal da Igreja Católica naquele momento, né? Bom, tem uma historinha rápida para a gente contar, para a gente não se estender muito. Depois eu quero que vocês pesquisem. É muito interessante, muito linda essa história, a história de Joana d'Arc durante a Guerra de 100 anos. Joana d'Arc é uma menina, uma camponesa pobre, afastada do centro da França, que tem algumas visões, vai procurar inclusive o rei Carlos VII para avisá-lo dessa situação, dessas visões, né? E de alguma forma, com alguns sinais, ela consegue convencê-lo. E ela nesse momento está com 17 anos e ele vai dar a ela uma tropa. Realmente ela vai liderar, comandar uma tropa da França contra a Inglaterra. A verdade é que a França já não vencia durante essa Guerra de 100 anos, já estava um bom tempo sem vencer batalhas, né, contra a Inglaterra. E durante essas batalhas que a Joana d'Arc participa, ela vence, traz a vitória para a França dessas batalhas. Claro, causa um descontentamento entre guerreiros, entre nobres, um certo constrangimento. Por fim, Joana d'Arc é feito toda uma manipulação. Joana d'Arc, ela é condenada, ela é hostilizada, ela é presa, ela é condenada por bruxaria. Veja, nós estamos nesse período, né? Então ela é condenada por bruxaria, ela vai morrer no dia 30 de maio de 1431, né? A condenação por bruxaria, práticas, né, de feitiçarias, e ela vai para fogueira, isso mesmo, ela vai ser queimada, né? Então vocês vejam que já existia essa questão da Inquisição antes mesmo da Inquisição estabelecida no século XVI. Nós estamos falando aqui no século XV, aproximadamente 100 anos antes, né? Já era uma prática que estava em desuso e agora volta em uso também. Então é interessante a gente narrar essa história da Joana d'Arc para a gente entender que não foi ali na Idade Moderna que foi inventado o Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição. Ele já tinha sido usado na história no passado e voltou a ser usado agora na Idade Moderna que a gente está narrando. Por isso fizemos esse paralelo com Joana d'Arc aí para a gente entender melhor, né? Bom, o absolutismo dos reis, o Estado moderno do século XV ao século XVIII, os reis que já vinham se fortalecendo desde o século XI e XII com as cruzadas, se sobrepondo sobre os senhores feudais, com apoio da burguesia, eles agora conseguem centralizar o poder político, o poder econômico e também o poder religioso. Veja o que a gente já disse lá nos outros episódios sobre Henrique VIII da Inglaterra. Lembra? Ele agora reunia a força do Estado e a Igreja Anglicana, que é fundada por ele, contra a Igreja Católica, né? Dentro desse processo de reforma protestante. Tá? Bom, os reis absolutistas, com esse enfraquecimento da Igreja Católica. Quando eu falo em enfraquecimento, eu estou querendo dizer sobre a questão da perda de fiéis, né, para a reforma, para o protestantismo, né? Então vai fazer com que ela corra atrás. Mas os reis absolutistas, eles vão jogar de acordo com o que for de melhor interesse. Alguns vão abraçar a Igreja Católica, outros os reformistas. Aí vai de encontro com a necessidade de suas regiões, com as suas especificidades, tá? É interessante isso. Bom, a nobreza vai apoiar o rei, claro, ela quer continuar com os privilégios, ela quer continuar com os títulos que ela tem, então evidentemente ela vai continuar. A burguesia que emerge desde o século X e XI,
né, que a gente tem visto nos outros vídeos, ela precisa aí também de apoio do rei, em troca de empréstimos, em troca de doações para os reis. Ela precisa ter cargos públicos, ser reconhecida no extrato social da Europa, né? Então os burgueses comerciantes começam a ter essa troca com o rei, e essa aliança é fundamental para o absolutismo, né? Bom, as guerras que vão fortalecer aí os reis, vai ter, só passando bem por cima para vocês terem uma ideia, a noite de São Bartolomeu, né? Que é muito brutal, é uma guerra entre protestantes calvinistas contra católicos, e a rainha Catarina de Médici, ela toma aí o partido, ela é católica, ela defende a igreja católica, e ela vai autorizar, vai ordenar a matança dos protestantes aí, né? Ficou conhecido como a noite de São Bartolomeu, tá bom? Bom, também tinha alguns crimes que os reis vão começar a arbitrar sobre eles, que é o crime de heresia com a igreja e também lesa majestade, quando a traição ao rei. Isso também é bastante significativo naquele momento, né? Além da Inquisição atrás das mulheres, judeus e protestantes, o rei também se apropria aí de julgar também, de estar participando ativamente da questão religiosa, política e não só econômica, né? Bom, temos aí dois exemplos, eu vou pôr bem rapidamente, de reis absolutistas. Na Inglaterra, o reinado de Elizabeth I vai de 1588 até 1603, conhecida como a Rainha Virgem, e a Rainha Elizabeth, ela autorizava, além de ser absolutista, ela autorizava que seus súditos, aí nobres e burgueses que a apoiavam, que eles investiam em navios corsários. Corsários são piratas, né? Que iam realmente atacar outros navios de outras nações aí. Então tinha toda a proteção da rainha. Inclusive ela ordenava algumas pessoas dando títulos de cavaleiro. A gente tem aí o Francis Drake, né? Que foi ordenado cavaleiro por ela, justamente por participar dessa questão da pirataria, né? Também reconhecido por ela. Você tem o Luís XIV, é um símbolo disso tudo, do absolutismo, é o Rei Sol, foi ele que disse a frase, o Estado sou eu, né? Bom, ele tinha o apoio da burguesia, tinha apoio da nobreza, mantinha o Palácio de Versalhes, que realmente foi bem emblemático, né, a construção do Palácio de Versalhes durante aí a corte de Luís XIV, e com luxo e ostentação para sua corte, né? Os nobres, os burgueses que tinham o apoio dele realmente tinham uma vida muito bacana, né? Os demais nem tanto. Ele era totalmente egocêntrico, narcisista, tanto é que ele se deu o título de o Rei Sol. O emblema, né, dele, o brasão dele, era o sol, né? Porque ele era tão importante para a França quanto o sol, né? Bom, o Estado sou eu, então nem precisa dizer política, economia, religião, cultura, era realmente tudo oriundo dele, né? Bom, a economia, o rei Luís XIV, ele nomeou o Colbert, que era um burguês, um economista muito famoso, muito importante, relevante na época, e ele nomeou. Mas a grande questão foi o seguinte: quando o Luís XIV vai perseguir os protestantes em defesa dos católicos, ele esquece um detalhe: naquele momento quem está com dinheiro são os protestantes. Então os protestantes franceses fogem da França, do reino de Luís XIV, e isso tem um abalo muito grande na parte econômica dele, né? E ele vai sentir isso, o peso disso, muito fortemente, né? Então tem toda essa manobra aí. Luís XIV, ele derrapa nesse momento, né? Ele ficar do lado aí dos católicos e não dos protestantes, no momento que ele precisaria muito mais da ajuda dos burgueses, é claro, né? Bom, a política mercantilista, né? Por que eu falei isso? Porque a política mercantilista, que era o ouro e a prata, estava cada vez maior, desde o início do século XV até o século XVIII, acompanhando os reis absolutistas, a busca pelo ouro e pela prata. Isso era muito evidente, isso era muito forte na Europa, né? E a gente vai ver os reflexos disso logo aqui no Brasil,
né? Daqui a pouco a gente chega no Brasil, espera um pouquinho. Bom, o mercantilismo, o que é o mercantilismo? É um sistema de transição econômico do modo de produção feudal lá da Idade Média para o modo de produção capitalista que vai surgir lá na Idade Contemporânea, em 1789. Então, nesse período aqui, da Idade Moderna, que é 1453 a 1789, o mercantilismo é que vai gerar o capitalismo mais tarde. Então ele é um modelo econômico de transição entre a antiga sociedade feudal e o futuro capitalismo que já está nascendo através do mercantilismo, que é o acúmulo de metais, né? Entre outras coisas. Bom, o mercantilismo, o acúmulo de metais, ouro e prata, pedras preciosas, a busca disso, que é o metalismo também, a gente chama isso de metalismo. Lembra que na Idade Média o que importava era a terra? Pois é, agora o que importa é o ouro, o que importa é o metal. Bom, a balança comercial favorável, sustentável, é uma das características principais do mercantilismo. Metalismo e balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? É uma balança que você mais vende, mais exporta do que importa, do que compra. Ou seja, você produz tudo, você precisa de poucos produtos lá de fora. Então a sua balança comercial é favorável, porque você meio que auto se sustenta. Países ricos, porém, que não plantam muito, porém, que não tem uma atividade econômica interna boa, ele acaba precisando de produtos de fora, ele acaba precisando importar, e isso não é legal porque os cofres públicos vão ter que pagar. Então a balança comercial favorável é aquela balança em que o principal é você exportar, é você vender e não comprar dos outros, tá? Isso é uma maneira bem simplificada para você entender como um país naquele momento era considerado rico ou não. Protecionismo. O protecionismo é uma atitude que os reis vão ter em relação aos produtos estrangeiros. Quando um produto vier para cá competir com o meu, eu vou colocar um alto imposto para que ele tenha que repassar esse preço, para que a mercadoria dele seja mais cara do que a nossa. Então a população vai preferir o produto nacional e não o importado, porque ele está com taxas alfandegárias, taxas de impostos, tá bom? Então, principais características do mercantilismo: metalismo, balança comercial favorável e protecionismo, tá bom? Além do acúmulo, né, de metais que eu já disse também. Bom, seguindo aqui, o mercantilismo, eu acabei de dizer agora, eu vou só ratificar, o mercantilismo ele vai substituir então a riqueza antiga da Idade Média, que era a terra, passando agora para a nova riqueza, que é o ouro e a prata. Com isso, o rei está fortalecido, poder centralizado, burguesia está com o comércio estabelecido. Bom, a balança comercial está favorável. Então tudo pronto para quê? Para se atirar ao mar. Vem aí as grandes navegações. O novo mundo. É isso mesmo, a Europa agora precisa de especiarias, de produtos que estão lá fora. Você lembra na época da Cruzada que os europeus atravessavam ali pela região de Constantinopla, a Itália, Constantinopla, para ir para o Oriente, buscavam mercadorias ali. A Constantinopla funcionava como um grande mercado, um entreposto comercial do Oriente com o Ocidente. Pois é, os turcos otomanos tomaram. Agora os europeus não podem mais atravessar por ali. Então o que resta? Se você não pode ir pela Itália, pela Península Itálica, você vai dar a volta. E é aí que vai surgir os novos caminhos das grandes navegações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por que Portugal e Espanha saem na frente? Vejam, os reis absolutos, o fortalecimento dos reis absolutistas pelos
pela burguesia, pelo apoio da burguesia, vai contar muito. Aí isso vai incentivar a busca mercantilista, a busca do metal, do ouro, da prata. A necessidade da igreja também aumentar o número de fiéis, né? Porque ela teve uma perda significativa na Europa. Olha, isso também vai lançar ao mar. Você veja, tem a justificativa religiosa, comercial, que é a busca do ouro e da prata, e também as desejadas especiarias que desde lá das cruzadas do século XI eles já tinham experimentado e já tinham entrado para as feiras medievais e agora os comércios da Idade Moderna. Então esse produto estava em falta, então precisava traçar esse novo caminho, né? Bom, isso fazem com que eles vão atravessar principalmente a Península Ibérica, que fica bem assim no canto do lado do Atlântico, de frente com o Atlântico. Então eles vão atravessar todinha o Atlântico, né, pela África, para chegar do outro lado na Índia. Essa é a ideia das grandes navegações. Por isso a África primeiro, né? Ali o Estreito de Gibraltar, isso. Então eles vão passar pelo Estreito, pelo Oceano Atlântico ali, naquela região da África, na costa da África, Ilha da Madeira, Ilha do Açores, Ceuta, que é a primeira região que eles vão, né, em Ceuta. Bom, que é a primeira cidade. Eles vão tentar esse novo caminho para chegar onde? Na Índia, contornar a África para chegar na Índia, já que o mar Mediterrâneo, como eu disse, está fechado pelos turcos otomanos. Lá Constantinopla foi tomada em 1453. Ok? Bom, então essa aliança com o rei vai beneficiar a burguesia, a nobreza com títulos. Essa troca vai fazer com que os navios possam ser financiados, patrocinados, né, por essa burguesia, essa nova sociedade, e nobres que vão arriscar também esse novo mundo, certo? A procura do novo mundo, né? Bom, as grandes navegações, Portugal e Espanha saem na frente por vários motivos, que eu acabei de falar agora, né? Por estarem ali na Península Ibérica, conseguir contornar. E também tem um motivo muito interessante. Portugal e Espanha estão na frente, sabe por quê? Porque enquanto isso a França e a Inglaterra ainda estavam lá naquela Guerra dos 100 Anos. E lembre-se, quando acaba a Guerra dos 100 Anos, o que acontece? A Inglaterra volta para casa, mas tem a Guerra das Duas Rosas, não é? A gente viu isso também. A França está começando a se restabelecer novamente. Ninguém sai 116 anos de uma guerra assim, né? Vitoriosa. Eu já disse para vocês que numa guerra não há vitoriosos, há quem perdeu menos, né? É assim que a gente vê uma guerra. Bom, assim que se restabelece, França e Inglaterra se atiram ao mar, e é lógico a Holanda também, com uma frota marinha muito boa, a Holanda também se atira ao mar aí no processo das grandes navegações do século XVI e XVII. Bom, o Portugal parte para a África em 1415, o rei Dom João I organiza uma expedição, né? E ele vai tomar a cidade de Ceuta, que fica no norte da África, né? Ele vai tomar, é bem estratégico essa cidade, como um posto ali, um entreposto que ele vai fazer ali inicialmente. Dom João I, ele vai ter esse apoio para se atirar ao mar, porque ele vai participar antes de uma revolução de Avis, em 1383 a 1385, e ali ele vai ter todo o apoio da burguesia, né, porque eles conseguem expulsar os castelhanos da região. Então, em troca, ele vai ter um apoio da burguesia para que ele consiga aí bancar essas viagens. Mas ele já tem experiência, Portugal já tem experiência na pesca, né, por estar de frente com o Atlântico, na pesca do atum, do bacalhau, da baleia, da sardinha. Então Portugal sempre teve esse pé no mar, né? Então é por isso, além de ser o primeiro estado moderno, né? Portugal, nós vimos também, 1138 foi o primeiro estado moderno, né? Isso ajuda muito. E é Portugal também que inventa as caravelas. Lembra que quando vieram para o Brasil vieram, né, as caravelas? Então, Portugal é que inventou esse tipo de embarcação também, tá bom? É isso, pessoal. O vídeo está com quase 24 minutos, então eu vou me despedindo por aqui. A gente deu uma pincelada, uma passada assim, mas lá no Google Class eu vou postar
PowerPoint, vou postar textos, páginas do livro para a gente ler o capítulo inteiro que está falando sobre esse assunto, para que a gente possa se inteirar, fazer as atividades e continuar conectados, juntos, cada um no seu cantinho, mas sempre juntos, sempre conectados, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, muitas saudades, não vejo a hora de vê-los, de estar aí com vocês, da gente poder estar juntos, tá bom? Se cuidem, em breve estaremos juntos. Boas atividades!